Olá, boas-vindas ao Direito em 5 Minutos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos tópicos assim mais cobrados em concursos e na faculdade quando o assunto é direito penal, a execução das penas em espécie, lá no título 5 da Lei de Execução Penal. Se a preparação para uma prova está a todo vapor, ou se simplesmente existe a curiosidade de entender como a pena é cumprida na prática, este material é essencial. E antes de começarmos, aquele lembrete de sempre, né? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Ok, vamos começar a destrinchar isso. Temos aqui os artigos 105 a 156 da LEP. A nossa missão é extrair o que é mais essencial, focando no que realmente cai em prova. Para começar, como é que se inicia o cumprimento de uma pena de prisão depois que a sentença se torna definitiva? Então, o ponto de partida é um documento que é fundamental. É a guia de recolhimento, que está prevista lá no artigo 105. Sem ela, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser recolhido para cumprir pena. É como se fosse o passaporte para o sistema prisional. O passaporte. E o que essa guia precisa ter? Quais informações são, assim, indispensáveis? O artigo 106 é bem detalhado nisso. A guia deve conter o nome do condenado, a qualificação completa, o teor da denúncia, da sentença e também, muito importante, a data de término da pena, além de outras informações sobre os antecedentes. É um verdadeiro dossiê, então? Exato, um dossiê que vai acompanhar a pessoa durante toda a execução da pena. A falta dessa guia simplesmente impede o início do cumprimento. Certo. Com a guia em mãos, a pessoa começa a cumprir a pena. E aqui a gente chega na parte que talvez seja a mais importante para qualquer prova. Com certeza, a progressão de regime. Exatamente. A famosa progressão de regime. Como funciona essa passagem de um regime mais rigoroso para um mais brando? Exato. O artigo 112 é o centro de todas as atenções aqui. A regra geral é a execução progressiva da pena. Antes, a gente usava frações simples, como 1/6, lembra? Lembro, 1/6 era quase um mantra. Era. Mas a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, mudou tudo. Agora, a gente trabalha com percentuais. E quais são esses percentuais que todo concurseiro precisa ter na ponta da língua? Vamos aos principais, que é o que mais importa. Primeiro, 16%. Isso para o primário em crime sem violência ou grave ameaça. 16%. Ok. Aí sobe para 20% se for reincidente nesse mesmo tipo de crime, sem violência. Certo. Depois, 25% para o primário em crime com violência ou grave ameaça. Já aumenta um pouco. E 30% para o reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Entendi a lógica. E para os hediondos? Aí o jogo muda. Começa em 40% para o condenado por crime hediondo equiparado, se for primário. Sobe para 50% se for condenado por crime hediondo com resultado morte, mesmo sendo primário, ou por comando de organização criminosa. E aí temos os mais altos, 60% para o reincidente na prática de crime hediondo e o teto, 70% para o reincidente em crime hediondo com resultado morte. Uau, é uma escada bem íngreme. Bastante. E além do requisito de tempo, que é o objetivo, precisa ter a boa conduta carcerária, que é o subjetivo. E atenção, uma alteração bem recente da Lei 14.843 de 2024 voltou a exigir a realização do exame criminológico como requisito. O exame criminológico voltou. Esse é um ponto crucial que sempre gera dúvida. E se o condenado cometeu uma falta grave lá dentro? O que acontece? O parágrafo 6º do artigo 112 é bem claro. O cometimento de falta grave interrompe o prazo para obter a progressão. Interrompe, isso quer dizer que zera tudo. Zera a contagem do tempo. O cálculo recomeça, mas com base na pena que ainda falta cumprir, não na pena total. E, além disso, a regressão de regime, prevista lá no artigo 118, é uma consequência quase que direta da prática de crime doloso ou falta grave. Um passo para trás, literalmente. Ok, a pessoa está cumprindo a pena, mas existem situações em que ela pode sair temporariamente do presídio, certo? Como a lei trata disso? Sim, mas aqui é fundamental diferenciar duas coisas.
a permissão de saída e a saída temporária. Qual a diferença? A permissão de saída, do artigo 120, é para situações de urgência e humanitárias, tipo falecimento de um parente próximo ou um tratamento médico que não dá para fazer lá dentro. Ela é concedida pelo diretor do presídio e sempre, mediante escolta. Ok, essa é bem específica. E a outra? A saída temporária. Essa do artigo 122 é um ponto que sofreu mudanças drásticas e é tema quentíssimo para provas. Era um benefício para presos do regime semiaberto, para visita à família ou para participar de atividades de ressocialização. Pera, então mudou. E o que mudou de tão importante? Mudou tudo. A Lei 14.843 de 2024, a mesma do exame criminológico, revogou as hipóteses de saída para visita familiar e para atividades de convívio social. Acabou a saidinha de feriado, então? Essencialmente, sim. Hoje, a saída temporária sem vigilância direta só é permitida para uma coisa: frequência em cursos, supletivo, profissionalizante, ensino médio ou superior. E mais, o benefício agora é vedado para condenados por crime hediondo ou crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Nossa, uma restrição bem severa. Bem, outro benefício muito importante é a remissão, a possibilidade de abater parte da pena. Como funciona esse cálculo? Da seguinte forma: pelo trabalho, a cada 3 dias de trabalho, se reme 1 dia de pena. 3 por 1. Isso. E pelo estudo, a cada 12 horas de frequência escolar, que devem ser divididas em no mínimo 3 dias, a pessoa também reme 1 dia de pena. E um detalhe importante para a prova. Em caso de falta grave, o que acontece com o tempo já remido? A pessoa perde tudo? Não perde tudo. O artigo 127 diz que o juiz pode revogar até 1/3 do tempo que já foi remido. A perda não é automática e nem total. Entendi. Até 1/3. E para finalizar a análise das penas privativas de liberdade, vamos falar do último estágio antes da liberdade total: o livramento condicional. Exato. O livramento condicional, previsto a partir do artigo 131, permite o condenado cumpra o restante da pena em liberdade. Mas, claro, desde que cumpra uma série de condições, que estão lá no artigo 132. Que tipo de condições? Coisas como obter uma ocupação lícita, não se mudar sem autorização do juiz, é a última etapa da execução, fiscalizada durante o que a gente chama de período de prova. E associada a muitos desses benefícios, como a saída para estudo e o próprio livramento, está a monitoração eletrônica, né? A famosa tornozeleira. Exatamente. O artigo 146b trata dela. A tornozeleira serve justamente para fiscalizar o cumprimento dessas condições impostas pelo juiz. Ufa, que mergulho profundo. Passamos pelos pontos mais críticos do título 5 da LEP, a indispensável guia de recolhimento. Os novos e complexos percentuais de progressão do 112, as recentes e restritivas mudanças na saída temporária e também o cálculo da remissão. São esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. Exato. E para fechar, acho que vale uma reflexão que vai um pouco além de só memorizar a lei. A Lei de Execução Penal afirma logo no seu primeiro artigo que o objetivo dela é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Uma declaração de propósito. Sim. Diante dessas recentes alterações legislativas que restringem benefícios como a saída temporária, a questão que fica no ar é: esse endurecimento das regras contribui ou dificulta o alcance desse objetivo principal de ressocialização? Um ótimo ponto para refletir. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Se este conteúdo foi útil para os seus estudos, não se esqueça de se inscrever no canal Direito em 5 minutos, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões para os próximos temas. Até a próxima!